Olá, teleouvintes do programa Ecologia em Ação. Sejam bem-vindos. Nós vamos tratar de um assunto hoje que é importante para nós, para os catarinenses, que é a pesquisa e a experimentação rural no estado de Santa Catarina. Esse é um trabalho de profissionais da agronomia, são engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e demais profissionais que se dedicam a inovar com as espécies, importar espécies ou variedades de outras regiões, testá-las em Santa Catarina nas áreas, nas propriedades transformadas em experimentais, de comprovação prática a campo, da eficiência de cada espécie. E assim nós vamos hoje mostrar para vocês de que forma o estado de Santa Catarina oferece recursos profissionais para a nossa viticultura. Santa Catarina é um estado que tem vinhos premiados internacionalmente, castas novas que foram introduzidas alguns anos atrás, mas esse trabalho de introdução de novas castas continua. Então vamos conhecer um pouco sobre estas castas novas que a EPAGRE, que é o órgão de pesquisa e experimentação do estado de Santa Catarina, está executando em algumas frentes de experimentação e regionalizado. Então, na questão da viticultura, das últimas importações de cultivares de uvas, nós temos um projeto da EPAGRE que foi feito através da FAPESC, é a Fundação de Pesquisa, Amparo à Pesquisa em Santa Catarina. Ela tem recursos específicos para essa finalidade, não só para as entidades públicas, mas também para entidades privadas. Então, as variedades elas foram buscadas e selecionadas em 3 países da Europa, Alemanha, Itália e Hungria. E foi feito assim um convênio, uma parceria com esses institutos de pesquisa internacionais para trazer para Santa Catarina, já quase que prontas, terminadas, variedades que lá já estão sendo produzindo e possibilitando assim aos empreendedores rurais a implantarem os novos vinhedos com essas qualificações. Então, a execução desse projeto aprovado com fundos do Estado, da FAPESC e do WICS, temos que conhecer isso aí. O dinheiro é do contribuinte, grande parte, quando o Estado financia, e nós vamos acompanhar com vocês, nesse programa de hoje, essa atividade da EPAGRE. Então, os locais de experimento são Água Doce, com 1.300 metros de altitude, São Joaquim, com 1.100 metros, Curitibanos, com 900, Videira, com 750 e Uruçanga, no sul do estado, com 49,50 metros acima do nível do mar. Então, todas as altitudes estão sendo testadas nessas 3 variedades que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Então, vamos acompanhar os vídeos. Eles estão sendo comentados, são vídeos da EPAGRE, de um programa estadual de televisão, e que nós tomamos emprestados, porque são de utilidade pública, para que nós aqui do canal 20 da TV Cidade, canal por assinatura, também possam ter esse tipo de informação e saber aconselhar os seus filhos, que são engenheiros agrônomos e engenheiras agrônomas, a buscarem
um nicho de trabalho, um nicho profissional, que lhe possam oferecer a oportunidade de emprego, renda e empreendedorismo. Vamos então ver esses vídeos. Este vinhedo traz informações promissoras para a vitivinicultura catarinense. É um dos experimentos que vem sendo conduzidos pela EPAGRE em 5 regiões do estado, com diferentes altitudes: Água Doce, São Joaquim, Curitibanos, Videira e Uruçanga. Estamos em mais uma safra de uva das variedades denominadas Pive. O termo alemão reúne um grupo de uvas que nos últimos anos foi obtido por melhoramento genético. Essas uvas são resultado do cruzamento de variedades viníferas com espécies selvagens. Então, como é que foram criados, né? Eles fizeram cruzamentos e depois, seguidos retrocruzamentos, 5, 6 gerações cruzadas de novo com a uva europeia, de modo a perder todas as características indesejáveis das espécies silvestres, né? Mas para também não perder os genes de resistência, né, eles se basearam também nos avanços da área da biologia molecular, né? Então os genes começaram a ser marcados por marcadores de DNA, então eles puderam ser seguidos. Então, as Pives são variedades praticamente viníferas europeias, mas com alguns genes de resistência. A grande vantagem das variedades Pive é que elas combinam a resistência a doenças com alta qualidade enológica. Assim, é possível produzir vinhos finos com menos custos e menor impacto ambiental. Depois de 8 anos de avaliações a campo, essas uvas vindas da Europa mostram o seu potencial produtivo. Algumas se adaptaram muito bem às nossas condições de solo e de clima, outras nem tanto. Os pesquisadores da EPAGRE já têm um indicativo de quais variedades são mais promissoras para a produção de vinhos de alta qualidade. Uma delas é essa aqui, que é a variedade Felícia, uma variedade com origem na Alemanha, no Instituto Julius Kuhn, que é parceiro do nosso projeto, fica em Geweinerhof, na Alemanha. E essa variedade, após todos os anos de teste, tem se destacado por várias de suas características. A primeira delas, vocês podem ver que é a alta produtividade. Nós temos em média, nas safras avaliadas, em média 18 toneladas por hectare colhido nessa variedade em espaldeira, então com potencial em aumentar ainda mais a produtividade em outros sistemas de condução. Além disso, como destaque, nós temos a super precocidade dela, que pode ser vantagem para alguns locais. Aqui na região de Videira nós colhemos a Felícia em meados de janeiro, e a sua brotação ocorre no final de agosto, início de setembro, né? Que pode ser algum problema para regiões mais frias, mas para quem não tem problema de geada, é uma ótima alternativa essa variedade. Além das características de alta produtividade, a gente vê uma fertilidade de cachos bastante grande. Nós temos em média mais do que 2 cachos por ramo produzido, o que é bem acima da média da maioria das variedades. Um cacho, vocês podem ver um cacho bastante grande, em média ele dá acima de 200 gramas por cacho, bagas grandes, e como grande característica dessas variedades é a resistência, que é o que nos importa. Também outro destaque que nós temos no projeto, da mesma forma, uma variedade desenvolvida na Alemanha pelo Instituto Julius Kuhn, nosso parceiro, é a variedade Calardes Blanc, é uma das variedades mais modernas, mais novas, né, chegando na Europa, e nós aqui em Santa Catarina, né, também testando ela já algumas safras, com um destaque bastante positivo. A gente consegue enxergar claramente uma variedade muito fértil. Nós temos em média quase 3 cachos por ramo, 2,5 cachos por ramo. Ela, quanto característica, vocês podem ver um cacho médio, não é um cacho tão grande quanto a Felícia. É um cacho de aproximadamente 130 gramas, bagas menores. E em termos de característica, ela tem se destacado, inclusive, além do vinho branco tranquilo, também como uma grande possibilidade para espumante. É uma variedade bastante produtiva também. A gente produz nela pelo menos 15 toneladas por hectare em cada uma das safras, podendo chegar a quase 20 toneladas, a média 16, 17 toneladas por hectare. Nós temos ambições um pouco maiores, né? Porque nós queremos também desenvolver as variedades nossas, né? Que sejam também, incluam a resistência a doenças que são importantes aqui,
e que se adaptem melhor ao clima nosso, no clima aqui de Santa Catarina, né? Então a primeira geração dessas variedades é resistente basicamente a míldio, que é a doença principal, então permite reduzir enormemente o número de tratamentos químicos. Mas agora a segunda geração está vindo também com resistência ao ídio, que são as duas doenças importantes lá fora. Mas nós temos, por exemplo, uma doença muito importante para nós, que é a antracnose, né? Então, nós já mapeamos genes, já estamos incorporando genes de resistência à antracnose nesse material que veio de fora. E nós estamos agora, então, criando seleções nossas que vão ser resistentes às 3 doenças. E aí o número de tratamentos se reduz drasticamente e vai ser possível produzir uva com um número muito baixo de tratamentos, inclusive para cultivo orgânico ou algo semelhante, né? Safras de uvas resistentes já foram colhidas nos vinhedos experimentais e vinificadas na Estação Experimental de Videira. A qualidade dos vinhos e espumantes agradou, revelando assim o potencial de algumas variedades. Então são 36 variedades que estão sendo avaliadas nesses 5 locais e todas elas vinificadas aqui na Estação Experimental de Videira. A gente tem tido gratas surpresas, né, com os vinhos elaborados através das microvinificações e, obviamente, com destaque para algumas, né? Não somente destaque a campo, que é importante, a parte agronômica e produtiva, mas principalmente na parte de vinhos, né, a parte da qualidade sensorial e gustativa desses vinhos. O que é algo interessante também nas avaliações que fizemos, as avaliações sensoriais, que, por exemplo, em regiões mais altas, como São Joaquim, Água Doce, a gente tem uma característica para esses vinhos, de vinhos mais florais, vinhos mais, digamos assim, mais neutros, com corpos interessantes e mineralidade. E em regiões um pouco mais baixas, como a região de Uruçanga, e mesmo aqui na região da Estação Experimental de Videira, no Vale do Rio do Peixe, a gente tem essas variedades produzindo vinhos muito frutados, muita banana, muita fruta branca, pera. Então são vinhos interessantes, né, do ponto de vista comercial para os produtores, que a gente pode ter vinhos mais neutros e vinhos mais frutados. Então, com certeza são variedades que irão despontar aí no cenário vitivinícola nacional. A pesquisa com as uvas resistentes vem sendo conduzida pela EPAGRE e pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com 2 institutos de pesquisa europeus, um da Itália e outro da Alemanha. O estudo é financiado pela FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, e parte do recurso vem do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura de Santa Catarina. O nosso grande financiador do projeto no início foi a FAPESC e o Fundo VITS, e desde o ano passado, desde 2021, nós temos um outro grande parceiro, que é a Secretaria da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, por meio de um recurso do Fundo de Desenvolvimento Rural e aprovado pelo CD Rural, né, que proporcionou que essa pesquisa não parasse. Então, até o final do ano de 2023, nós vamos seguir fazendo pesquisas e podendo indicar, lançar novas variedades resistentes para Santa Catarina e para o restante do Brasil. Hoje nós estamos na Estação Experimental da EPAGRE em São Joaquim com o pesquisador Emílio Briguente. Aqui ele desenvolve um projeto de cultivo de uvas viníferas destinadas à produção de vinhos finos. E agora, nesta época, é justamente uma etapa muito importante do trabalho, que é quando se faz a condução dos vinhedos, para se obter uvas de qualidade, Briguente. Sim, e para se ter um bom vinho, você precisa uma uva de boa qualidade. E para isso tem uma série de práticas que são efetuadas a partir da poda com o início da brotação. E aí, para o projeto de produção de vinhos finos, nós trabalhamos com o sistema de espaldeira, que é esse sistema que nós temos aqui, que nós temos uma condução vertical. Como é que é na prática esse sistema vertical denominado espaldeira? Bom, esse é um sistema que ele foi desenvolvido porque ele apresenta uma série de vantagens.
A caracterização de uma espaldeira, ele é formado por um palanque ou um poste, dependendo da altura em função da região onde que você vai cultivar. Aqui, para as nossas condições, nós trabalhamos com esse poste, 2,5 metros acima para a área de condução. Nós temos um fio, um primeiro fio, que aqui ele está em torno de 1,10 metros. Em lugares de clima mais seco, esse fio pode estar abaixo, que é o fio de sustentação, onde esse primeiro fio vai sustentar o braço de produção da videira. E depois nós temos mais três linhas de fios paralelos, onde nós vamos conduzir toda a brotação à medida que ela vai desenvolvendo o crescimento. Nós vamos conduzir e formando o que nós chamamos de cortina, essa cortina. Então esse sistema te dá essa facilidade, porque você tem uma melhor ventilação na região de produção, você tem uma melhor iluminação, você tem uma melhor facilidade das práticas que você vai fazer nessa condição. O operador trabalha numa condição confortável para podar, para ralhar, para desbrotar, enfim, tem N práticas. E também para a parte de mecanização agrícola, ele facilita muito todos os trabalhos. Existe algum método mais apropriado de se fazer essa condução da planta? Tem. A videira, ela é uma planta de hábito trepadeira, ela precisa de um suporte, então essa é a nossa sustentação. Então temos essa poda de renovação anualmente para você conduzir cachos de melhor tamanho e melhor qualidade. E um sistema, para a maioria das variedades, nós usamos um sistema de poda em cordão esporonado. O que é esse cordão esporonado, Briguente? Vamos mostrar desde a poda. Bom, aqui nós temos uma representação de uma planta, ela está recém-iniciada a brotação, como que ela estaria no período de repouso, no período de inverno. Aqui eu tenho um braço que desenvolveu no ano passado, um braço que cresceu e ele frutificou. Normalmente a videira, para essas variedades que têm gemas basais férteis, ela produz na primeira e segunda gema. Então o que faria nisso aqui? Seria feito a poda, e aonde você elimina toda a brotação do ano anterior e você volta ele a 2 gemas, aqui gemas da base. Então, por isso que chamamos esporão. Então as variedades que nós utilizamos aqui na região, Merlot, Cabernet Sauvignon, são variedades que se adaptam a esse sistema. Mas tem outras variedades que não, essas 2 gemas não são férteis, então nós precisamos usar outro sistema. Mas para as variedades que nós desenvolvemos aqui, esse sistema, ok. Então isso é o que caracteriza o braço de produção, e todo ano nós voltamos a 2 gemas e aí recomeça todo o ciclo novamente com a brotação dessas 2 gemas. Aqui nós temos a brotação lateral. Após o início do desenvolvimento das plantas, com crescimento em torno de mais ou menos 10 centímetros de comprimento dos ramos, uma prática muito importante é a definição do ramo de produção. Então, em casos onde nós temos 2 brotações na mesma gema, deve ser eliminado se elimina uma gema dessa, um broto, e mantendo só um, porque com esse broto nós vamos ter uma produção mais uniforme, nós não vamos ter sombreamento, não vamos ficar os cachos muito próximos. Em casos de brotação mais desenvolvida, para se fazer essa desbrota com a mão, corre-se o risco de, no você dobrar aquele ramo, você arrancar os 2. Então, em ramos um pouco maior, é preferível, é mais garantido fazer essa prática com a tesoura. É mais garantido para preservar o ramo que vai ficar. Aqui nós temos uma variedade que já está no estágio mais avançado de brotação. E o Briguente vai mostrar como é feita a condução dos ramos no meio destes fios. A finalidade desses 2 arames colocados em paralelo é justamente para te facilitar a manutenção da brotação entre esses arames. Então, com a brotação já em torno de ou acima de 40 centímetros, nós vamos colocar broto por broto, nós vamos colocar na parte interior desses 2 arames. E aqui eles vão crescer verticalmente,
Quando eles estiverem mais acima, nós colocamos entre o segundo fio e depois no terceiro fio. E vamos manter essa parede em forma de cortina. E nem é necessário amarrar o ramo aqui no fio? Não, porque essa estrutura vai se sustentando com ela própria, vai se firmando. Então, a partir desse ponto, com esse estágio de crescimento, você tem que passar toda semana e aqueles ramos que estão nessa condição você vai passando para dentro. Até porque em condições de vento, o vento pode deslocar novamente. Então você tem que estar sempre revisando e orientando. E você vai orientando e você vai conduzindo todos eles. E o ponto ideal é nesse tamanho, porque se eu demorar ele começa a se fixar entre eles ou de forma errada. Então eu tenho que dar essa orientação para toda a brotação. E agora, daqui 20 dias, provavelmente eu tenho esse ramo, eu já vou ter que conduzir na parte superior. E assim até ele atingir a altura máxima desejada. Com esse sistema de condução do vinhedo, é possível se chegar a uma produtividade de quanto? Nas nossas condições, nós colhemos de 5 a 8 toneladas se produz com facilidade. E essa tonelagem, ela depende muito da cultivar. Se nós estamos trabalhando com a cultivar Chardonnay, que tem um cacho pequeno, onde nós vamos conseguir 80 gramas, eu consigo aí até 6 toneladas. Por uma Merlot, que eu consigo cachos de 130 gramas, eu vou chegar facilmente a 8 toneladas por hectare. Né? E está dentro de um padrão já de trabalhos, de estudo, que ajustado para uma qualidade excepcional de vinho. No município de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte de Santa Catarina, Ticiana está realizando um sonho da mãe, Dona Sueli: produzir uvas na pequena propriedade da família. Então, a propriedade tem 2 alqueires, né? E assim, a nossa ideia foi produzir, sempre a mãe incentivou a gente produzir, se fosse algum alimento orgânico, né? Era o sonho dela, na verdade, ver essa área aqui produzindo uva, né? E assim, a gente acabou assumindo essa ideia dela, né? 10 anos atrás, mais ou menos, a gente já teve a intenção de plantar, mas na época acabou não dando certo. E agora, né, há 2 anos a gente começou a mexer nessa área, né? O ano passado a gente conseguiu implantar então o parreiral. E além do mais, a mãe teve um câncer o ano passado e sempre foi incentivado muito, né, que ela consumisse alimentos orgânicos, né? Então, pensando na nossa saúde, pensando na saúde das pessoas que vão consumir esse alimento, né, a gente sempre optou por fazer uma agricultura mais limpa, né? A produção de uva orgânica em regiões como o Planalto Norte de Santa Catarina é um grande desafio, pois a alta umidade do ar é um prato cheio para as doenças foliares. Para proteger as plantas e garantir a saúde do parreiral, os agricultores estão investindo na cobertura dos pomares. Esse sistema aqui foi pensado para a condução de uma uva orgânica. Hoje ainda não é orgânica, mas já está se trabalhando para esse fim, que é produzir uva orgânica. Desde o princípio, a hora que a Ticiana nos procurou, então a gente conversou com ela para ela produzir esse sistema de camalhão e com o sistema Y coberto. A função do camalhão é manter uma área de melhor desenvolvimento da raiz, porque ele fica um solo mais preparado, né? E também, em casos de muita chuva, não ter excesso de água nas raízes das plantas. E também, como vocês podem perceber, aqui tem cobertura, né? Toda a área aqui é feita essa cobertura com palha, que é semeado um aveio, um azevém na entrada do inverno, e agora nessa época está todo seco, mas está o solo protegido. E também temos a questão de irrigação, que em sistema coberto é primordial. Então aqui, ó, tira os ombros.
a parte de baixo? Então, quando a gente optou, que a intenção sempre foi plantar uvas finas, né? O Tarcísio já sempre orientou, né? Os técnicos da Ipagre sempre orientaram que já teria que ter a cobertura. O ano passado, quando nós instalamos o barreiral, a gente não tinha ainda a cobertura e a gente viu muita diferença, né? Na qualidade das folhas, né? Dos frutos. Então, realmente é essencial você colocar a cobertura. É um valor alto, mas eu acho que o custo-benefício vale a pena. O pomar ainda é novo. A primeira colheita acontece ainda esse ano. Ao todo, são 780 pés de 12 variedades diferentes de uva. A expectativa de produção nos 6.000 metros quadrados ocupados pelo pomar é de 10 a 15 toneladas. Então, a gente plantou aqui 12 variedades, né? E o objetivo foi ter, assim, realmente uma diversificação, né? Até por condições de uvas para suco, uvas de mesa, uvas sem sementes, até por questão, assim, de valores, né? Vamos dizer, nós vamos ter uvas com valor agregado um pouco mais baixo e algumas mais caras, né? Então, para você poder atingir um mercado meio que no geral, né? Então, essa foi a nossa intenção. Olha, eu espero que realmente, né, tudo esteja produzindo como o nosso esperado, né? A gente tem ideias, assim, talvez até de expandir para um turismo rural maior, né? Talvez até fazer alguns chalés, alguma coisa assim. Então, realmente vai ser um sonho, né? Ver isso tudo produzindo, né? E que a gente possa atingir aquilo que a gente tem pensado, né? Que é produzir frutas orgânicas e que a gente consiga realmente produzir aqui na nossa região. Eu estou achando maravilhoso, né? Porque quem viu como estava aqui o terreno antes e vê agora, né? É muita diferença. Eu sempre pensava, um dia eu queria que aqui fosse um pomar, né? E agora eles realizaram o meu sonho, na verdade. Encerro mais um programa Ecologia em Ação, convidando-os para o próximo.